Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma palestra do Simpósio Mercado de Dados. Meu nome é Eduardo Han, da empresa Data Lakers, e nós vamos conversar sobre um tema muito importante dos projetos de Data Analytics, que é justamente o controle de custo de um projeto. E aí vai um desafio que é justamente a gente trabalhar em várias e diferentes nuvens. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Roberto pelo convite e todo o suporte da equipe, né, que está realizando magnificamente esse evento. Vamos lá, vamos conversar então. Então, meu nome é Eduardo Ramos, sou da empresa Data Lakers. Mais tarde eu vou falar mais detalhes sobre a minha empresa, sobre detalhes, mas vamos falar justamente do assunto que nós queremos tratar. É justamente como, né, colocar seu projeto de Data Analytics, tá, dentro do orçamento, dentro do budget, né? Como gerenciar melhor os seus custos em nuvem. E aqui é um desafio realmente que nós temos que justamente trabalhar com essas nuvens e ter um desafio de identificar qual é a melhor forma que a gente possa estar controlando dentro dessas nuvens. Vamos falar um pouquinho da agenda, então a gente vai entender esses desafios do projeto de Big Data na nuvem, quais desafios que eu tenho, como tratar esses desafios, quais são os questionamentos frequentes. Isso é algo que eu tenho, justamente eu trouxe essa sessão, justamente porque a cada projeto, a cada discussão de um novo projeto em nossos clientes ou mesmo prospects que estão pensando em ir para a nuvem, há uma série de questões que se coloca, pensando exclusivamente em um projeto de Data Analytics. Vamos entender um pouco quais são esses desafios, como é que a gente pode estar mitigando esses desafios aqui. E aí vai um outro desafio principal, que é entender as plataformas clouds, né? Isso é um fato, isso aí, todas as principais, e vamos falar de três principais aqui, tem as suas características, tem a sua forma de entregar uma arquitetura, e isso que acaba realmente dificultando a melhor forma que eu vou desenvolver um projeto de Data Analytics. E eu tenho que fazer as contas, e isso é um desafio também. Como eu calcular melhor? Como fazer o melhor cálculo justamente daquilo que eu quero mensurar? E esse cálculo não é só antes de iniciar o projeto. É um cálculo que eu tenho que manter, fazer as contas para não ter surpresas. E aí vai também um outro desafio que a gente tem, justamente colocando essas informações com clareza e planejando com clareza esses desafios. E a medição, que é o outro ponto. Como é que eu estou, onde estou, para onde vou, como é que está crescendo, como é que está desenvolvendo o nosso trabalho. E vamos fechar com algumas recomendações finais, exatamente dentro do nosso fechamento aqui, nossa agenda. Falando dos desafios do projeto de Big Data em nuvem, né, as questões que eu levanto para vocês são as seguintes. Escolher o provedor. Obviamente existe, né, a gente vai falar de três principais, AWS, Azure e Google Cloud. São três principais provedores do mercado, existem outros, obviamente, né, que estão crescendo, estão buscando seu espaço, mas o principal desafio de um projeto Big Data é justamente escolher quem vai ser o meu provedor. Aí vai alguns pontos que a gente discute nessa definição, e claro que passa, obviamente, por questões de relacionamento ou já de ter outros projetos que não são de dados, são de arquitetura de software, são de colocar projetos de apps, projetos de aplicações em nuvem, que possam alavancar a questão da escolha também pelo provedor de Data Analytics para a tua solução em nuvem. Mas são pontos importantes dentro do desafio, né? Outro ponto importante que a gente discute bastante é qual a arquitetura de referência. A gente vai ver alguns exemplos de arquitetura de referência desses principais provedores que têm características semelhantes e tem completamente diferente. E isso acaba sendo também um desafio com relação a conhecer. E o outro ponto, bom, eu tenho uma visão clara, bom, já defini com o meu provedor, já tenho a definição da minha arquitetura, eu preciso conhecer meu volume. Eu tenho que conhecer muito bem os dados que eu vou trabalhar. Ah, mas eu não sei tem dados que eu vou trazer, vou pensar, são dados externos. Perfeito. A gente tem que começar com os dados que eu tenho com o domínio em casa. E é importante conhecer essas informações para que vocês possam, a partir daí, começar a pensar justamente na questão de custos, né? Existem dois fatores de custo que pesam
em toda a arquitetura de Data Analytics. Processamento, né, que envolve toda a parte de gestão de dados, a parte de processamento do serviço que eu escolher para fazer a minha gestão, seja batch, seja streaming, e o volume de dados que eu vou armazenar. E aí vem um outro detalhe que ainda vamos falar mais em seguida. Aonde colocar esse dado? O dado tem características diferentes, tem momentos de vida diferentes. E essa definição tem que estar muito bem clara para que isso auxilie vocês a escolher a melhor arquitetura, né, em relação ao armazenamento, que vai influenciar diretamente no orçamento do teu projeto e na manutenção desse orçamento utilizando a nuvem que você escolheu. O conhecimento técnico do time, isso é um desafio que muitas vezes os clientes nos colocam e não está preparado, ok? Então isso é importante ter um parceiro junto, importante ter um parceiro que tenha qualificação, tenha profissionais certificados, profissionais que conheçam e referência no mercado. Então isso nos coloca aqui um parceiro que pode ajudar realmente a desenvolver esse projeto pela referência que nós temos de a longo prazo. Mas o conhecimento tem que ser trabalhado, tem que ser capacitado para que o seu time comece a conhecer melhor e desenvolver esse trabalho. E o outro ponto, não menos importante, e as vistas de todo o envolvimento hoje que existe da LGPD, né, da adoção da LGPD, a segurança de dados. Então, parte também da análise que você vai fazer de referência, de volume, conhecimento técnico, entender qual as características de dados que eu tenho que armazenar frente aos desafios de segurança de dados, acesso aos dados. Eu tenho dados sensíveis, como eu vou armazenar, como é que eu vou organizar. Então, esse ponto também é um desafio que os clientes colocam. Mas todos esses pontos eu coloco, né, que esses dois primeiros é o primeiro passo, que muitas vezes é o desafio. E eu já ouvi de clientes, muitas vezes assim, ó, eu já comprei muito software, comprei muito soluções de mercado. E pela primeira vez, eu não estou conseguindo definir o que comprar. Eu não estou conseguindo ter segurança se eu estou comprando A ou B, ou comparar A ou B. E é fato, não é fácil. Tá? Fazer uma comparação, né, entre as nuvens é um desafio e aí envolve muitas vezes outras variáveis do que somente a arquitetura proposta. Né? Então isso tem realmente essa talvez hoje seja para quando eu penso num projeto de Data Analytics um grande desafio de comparação. Pô, eu vou escolher A ou B ou C e aí eu coloco tudo na mesa e não consigo ver. É aquela história, tem um laranja, banana e maçã. Quer dizer, qual é que eu, totalmente diferente. Vai ter que ser daqui a pouco pelo que é a minha preferência, porque eu gosto mais de um ou outro, eu vou por esse caminho. Ou, obviamente, e é o que a gente espera aí no trabalho que nós fazemos aqui, é ter um parceiro qualificado que vai ajudá-los a construção, a trazer referência e confiabilidade. Ok? Vamos lá. Esse slide aqui eu só vou até atualizar, né? Isso aqui muitos de vocês já conhecem, que é aquele landscape de data, né, que a gente tem hoje aqui. Envolve uma série de pontos aqui que vocês podem ver em relação à infraestrutura, analítica. Então, é legal dar uma olhada para ver como é que está esse movimento, essa é a versão 2020, mas eu coloco aqui que aqui começa, né, quando coloca isso na frente do cliente, diz, é por isso que é a dificuldade de escolher. Por isso a dificuldade de escolher qual é o caminho. Aqui você vai encontrar componentes da nuvem A, da nuvem B, né? Ou open sources, ou outras soluções no mercado, que eu posso usar também em nuvem, mas eu não uso serviço em nuvem. Então, realmente, começa a complexidade da escolha do melhor projeto, da melhor arquitetura, do melhor provedor. Então, são variáveis que eu tenho que pensar em relação à arquitetura, que não vamos falar daqui a pouco, mas também com relação ao parceiro que vai estar lhe ajudando a implementar. E a gente vai entender como é que a gente pode fazer isso de forma mais segura. E aí vem essas questões, né? Tem essa série de desafios na cabeça, as incógnitas, né? Porque você está ouvindo do provedor A, do provedor B, do provedor C, cada um vendendo e apresentando a sua plataforma, o que oferece, o que é melhor. E aí começa algumas questões de quais são os questionamentos frequentes que a gente ouve, né? Primeiro dele, qual tecnologia ou serviço utilizado na nuvem escolhida?
Bom, eu escolhi a nuvem, eu estou seguro, ou porque alguns casos, eu já tenho um contrato com a Microsoft e eu já tenho uma lista de preços e eu já consigo trabalhar, vou trabalhar com Azure, perfeito. Quais tecnologias? Usar produto A, B, C, e aí começa a primeira questão. Mas eu escolhi uma outra nuvem, mas não conheço, não tem ninguém capacitado. Vamos ter que capacitar as pessoas, entender. Porque existem outros desafios que, fora do Data Analytics, que é a infraestrutura, tem questão de comunicação, de rede, VPN. Então, a equipe de rede, de network, de segurança, de acesso, vai trabalhar bastante nesse projeto para conseguir costurar todos esses acessos aqui, né? Como saber quanto vou gastar? E aí é um ponto que a gente vai colocar e falar mais detalhes aqui, é justamente como o primeiro setup que eu tenho que fazer. Eu tenho como calcular, todos os provedores oferecem calculadoras, né, e elas funcionam bem, né, aquele setup inicial, mas tu já tem uma estimativa, vamos por aqui. Esse aqui já é uma estimativa. Pode ter uma margem de erro, mas é pequena, desde que as informações sejam bem colocadas. A gente vai dar uma olhada nessas calculadoras, como é que eu trabalho hoje. Como evitar sobressaltos nos valores mensais? Esse é o ponto, né? A gente teve recentemente com o presidente de uma empresa e a gente chamou nosso provedor junto, chamou todo mundo na mesa. Como é que eu evito? E o ponto principal que a gente vai falar aqui, adiantando um pouco a recomendação, é medição constante. Todos os provedores oferecem uma previsibilidade, mas a previsibilidade já é muitas vezes a morte, né? O fato anunciado, a morte anunciada, mas é o fato anunciado. Quer dizer, hoje eu comecei com 100, vai terminar o mês com 10.000. Opa, aconteceu. O que aconteceu nisso? Então tem que ter um trabalho constante de monitoria, somado à questão de quando eu vou trabalhar a cada gestão, a cada novo dado, fazer essa estimativa de impacto antes de começar a fazer gestão. Isso é importante, é algo que raramente se faz, porque se faz no início, ok, fez a projeção, vou gastar tantos mil reais por mês, e às vezes começa pequeno, fica ok, começamos, e geralmente é isso, começa menos, vai crescendo, porque o volume começa a aumentar, o processamento começa a aumentar, e quando vê aqueles 1.000 virou 5.000, 5.000 virou 10.000 por mês, e aí, opa, e aí era isso que eu estava pensando. Então, para evitar isso, isso vai estar nas nossas recomendações, é a medição antes, planejar isso antes, fazer, a gente vai ver e colocar. É possível monitorar, outra questão, prever a utilização futura? Sim. Todos os provedores, a gente vai dar uma olhada nesses painéis, eles oferecem essas medições. E isso ajuda você a definir, a ter uma previsibilidade e, principalmente, fazer o que muitos clientes querem um forecast, ou seja, de hoje, até março, até dezembro, esse ano, qual vai ser o orçamento? Então, consegue fazer uma previsibilidade e começa a trabalhar melhor esses números aqui. E como fazer uma gestão de entregas e pipeline com eficiência? Aí entra um ponto importante, aí realmente é o que a gente, a Data Lakes trabalha muito forte, é a adoção da metodologia DataOps, né? A gente não vai explorar ela aqui nessa palestra, mas eu recomendo olhar. Nós temos alguns artigos no Medium da Data Lakers falando sobre o DataOps, e é uma maneira de garantir melhor eficiência na entrega, com qualidade, menor erro, menos erro, menos necessidade de reprocessamento, menos reprocessamento, menor custo. Então, ou seja, tu fazer uma gestão das entregas com planejamento, eficiência, de forma incremental, te garante uma melhor previsibilidade do custo. Porque muitas vezes a gente enxerga, a gente questiona, pô, mas eu não aumentei o volume de dados, eu não aumentei o número a empresa não cresceu, a empresa está emitindo o mesmo número de notas, o mesmo número de clientes, não teve nenhum salto, e está aumentando essa conta. Por quê? Porque há questões de processamento maior. Porque você está colocando novos pipelines, embora que o aumento ah, de dados não é significativo, mas isso está aumentando o processamento, que é outro fator de custo no teu orçamento, né? E isso também parte da questão de que se eu estou reprocessando, testando, errando, processando, errando, processando,
isso faz com que meu custo aumente. Embora aqui a parte de dados, que a gente falou que é um ponto importante, não afete tanto, possa não estar afetando tanto, não tem um crescimento exponencial de dados, mas o processamento acaba aumentando o teu custo de orçamento em função justamente do reprocessamento. Então, a gestão de entregas, o pipeline, a questão de organização, a gente vai também comentar isso mais adiante, é importante pensar na metodologia como o DataOps, que vem para justamente entregar um processo mais eficiente e equilibrado de gestão. Vamos falar então de uma questão importante dos desafios na plataforma cloud. Aqui, vamos começar por aqui então com a Amazon. Aqui algumas componentes que falam da parte de gestão. Então eu tenho alguns componentes de importação, de conectividade IoT, o Kainese que trabalha a parte mais de streaming, né? O armazenamento, eu tenho várias aqui, tem 4 opções, mas na verdade eu tenho umas 7 opções de armazenamento, né? Tenho o Glacier, que é para dados mais antigos, eu tenho o Elastic Cache para dados mais rápidos, mais frequentes. Então eu tenho no mínimo hoje umas 7 opções de armazenamento na AWS. Aqui falo do S3, que é um Cloud Storage, Object Store, né? O Elasticsearch como serviço, o DynaDB, eu tenho o EMR, né, o Redshift, perdão, o Redshift aqui na parte de processamento e armazenamento também, a parte de processamento de uma máquina S2, ou Lambda, ou a AWS Data Pipeline, o AWS Glue, que é uma plataforma que permite que você crie pipelines, né? E depois o consumo que pode ser feito pela plataforma, né, o SageMaker na parte de Machine Learning, ou QuickSign, que é uma plataforma de visualização, criação de dashboard, e a conectividade, o acesso através do Amazon Athena. Então, para você ver assim, aqui tem alguns, não tem todos, componentes que fazem parte de uma construção da Amazon, e isso parte de uma decisão, de acordo com o caso de uso, qual eu vou usar para fazer a minha gestão de dados, qual a alternativa que eu vou fazer para armazenamento dos meus dados, ok? E também como eu vou processar esses dados. Então, cada alternativa, aí eu começo a pesar. Puxa, se eu vou colocar uma estrutura S2, eu estou colocando uma máquina, né, a partir de uma máquina alocada, ligada e consumindo recurso. Será que eu não posso, eu preciso, né, na minha tecnologia usar isso? Talvez não. Eu posso usar o Spark EMR, que aí é um processo já por serviço, alocando servidores, o Lambda, que trabalha então a parte de posso automatizar funções que possam ser executadas. Então eu tenho que pensar, né? E se começa, então falando de AWS, eu tenho uma série de desafios de escolher a arquitetura. Uma das arquiteturas de referência, né? Perdão, antes da referência tem mais um pouquinho mais além. Então aqui tem mais outras informações ali complementando o que eu falei do Glacier, que é dados mais frios, aos dados mais antigos. Então aqui pega todos. Se eu fecho o número aqui, eu falei a vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais. Claro, aqui tem dois aqui, né, que tirando um pouquinho fora, que é o HDFS, que é uma alternativa, que eu posso colocar uma plataforma Hadoop ali dentro, e a parte que é Kafka. Então, implementar um Kafka dentro da estrutura. Então, também uma estrutura de armazenamento. Mas eu tenho a parte de bancos, então eu tenho aqui esses dois aqui. Eu tenho a parte lá que eu falei a vocês, da NDB, o RDS seria para implementação de bancos relacionais, né? Eu tenho então a parte do S3 que a gente falou. Então eu tenho que escolher, eu tenho que pensar aqui, gente. Então eu tenho dados que têm uma estrutura que envolve SQL, uma estrutura de arquivo, uma estrutura mais voltado a streaming também, o Kinesis mais voltado a isso. E eu tenho que eleger, isso que eu vou falar agora, vale para todas as plataformas, é escolher a opção que eu vou ter para o dado quente, aquele dado que eu preciso ter resposta, velocidade, o dado mais frio, histórico. Então, todas as nuvens, a gente vai passar pela Azure e a Google Cloud, oferece alternativas que eu posso definir qual é a melhor alternativa que eu tenho em relação a uma dessas opções de armazenamento.
E aí eu passo aqui para processamento. Aqui entrando com soluções open source, Impala, Spark, Spark